Você vai ouvir agora mais uma transmissão do culto de Santa Ceia. Uma palavra ungida que vai falar com você, com o pastor João Batista, Igreja Aliança Renovada, pregando a verdade por toda a terra. Recebe o servo de Deus com palma bem alegre para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Palmas para Jesus, igreja. Adore a Deus essa noite. Aleluia, aleluia. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. E o que nós vamos falar nessa noite aqui é muito importante para as pessoas que querem subir no dia do Senhor. Pessoas que realmente querem subir no dia do Senhor devem ouvir isso aqui. É importante para nós estarmos nessa palavra, porque essa palavra que está sendo lida aqui não é do homem, não é da carne, mas ela é vinda do próprio Espírito que prepara a Santa Igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar, para seu tempo, lhe dar o sustento? Diga: Jesus, fala comigo nessa noite. Podem sentar e aplauda o nosso Deus essa noite com a salva de palmas poderosa para o nosso Deus. Mais forte, pode aplaudir com força. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto começa Jesus falando sobre muitas coisas, mas uma coisa importante que tem nesse texto, ele fala acerca da volta dele para a igreja, para os santos. E ele cita um personagem da Bíblia chamado Noé, porque assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. Meus irmãos, essa palavra que Jesus está falando para nós, nós temos que considerar ela na nossa vida se nós quisermos encontrar com Ele nas nuvens. Jesus está falando da vigilância. E você não pode ser um crente vigilante se você não tiver o Santo Espírito de Deus. Você não pode, não conseguirá, jamais poderá ser um crente vigilante se você perder a chama do Espírito Santo. E para perder a chama do Espírito Santo é tão fácil. É fácil demais porque ele é muito fino e qualquer coisa ele vai se afastando de nós. Qualquer coisa que eu digo, qualquer coisa que não agrada a ele, ele vai se afastando de nós. Jesus fala que naqueles dias do arrebatamento da igreja, estariam um no campo, dois no campo, um seria tomado e o outro deixado. Jesus também disse que dois estariam moendo alguma coisa, e um seria tomado e o outro seria deixado. Ele está dizendo que mesmo que você vá fazer as suas ocupações, mesmo que você trabalhe no campo, mesmo que você trabalhe na cidade, mesmo que você trabalhe numa empresa, mesmo que você trabalhe numa escola, numa empresa multinacional, você tem que estar em espírito de vigilância, porque você há de subir e outro que não vigiar há de ficar. Jesus está dizendo que as pessoas no tempo do arrebatamento, elas estariam atarefadas. Um estaria no campo, outro estaria moendo. As pessoas não iam parar de viver, mas elas estariam no espírito de vigilância. E quem consegue vigiar? Quem são as pessoas que conseguem vigiar? Quem são elas?
são aqueles que estão em constante oração, que perseveram na oração, que perseveram no clamor, são aqueles que perseveram, aleluia, em ouvir a santa palavra de Deus, são aqueles que perseveram na santidade. Quando o crente deixa de orar, ele também perde parte da vigilância. Quando o crente deixa de perseverar na santidade, ele perde a vigilância. Quando o crente, meus irmãos, deixa de se esforçar para andar no caminho santo, ele perde a vigilância, e se ele perder a vigilância, ele vai perder a vinda do Senhor. Jesus está dizendo: um estará no campo, outro estará vendo, mas eu acrescento e digo que outros estarão trabalhando em suas ocupações aqui na terra. Muitos estarão ocupados, mas mesmo que ocupados eles estejam, em primeiro plano, a vigilância está na vida dessas pessoas. Ele começa falando sobre Noé, e depois ele vai derramando o discurso dele individualmente. Aí depois ele é mais claro e categórico e diz, capítulo 24, versículo 42. Depois que ele fala, duas estarão moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aí ele fala claramente para cada indivíduo que acredita na vinda dele: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Ele está falando individualmente com cada pessoa. Vigiai. Não se perturbe com o que está acontecendo na terra. Vigiai. Não se perturbe com aquela pessoa que está ganhando muito dinheiro usando o nome de Jesus. Ele diz: vigiai você. Não se perturbe se tem muita igreja, uma em cada esquina, e as pessoas não estão preocupadas com a volta dele. O recado para você é: vigiai. O recado para você é tomar posição de vigilância. O recado para você é ficar olhos abertos para os céus. No mesmo do texto de Lucas, capítulo 21, Jesus diz: quando vocês virem todas essas coisas. Que coisas? Quando vocês virem os sinais do fim, praga, peste, terremoto, fome, vindo sobre a terra, ele diz: levantai a vossa cabeça, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está dizendo o seguinte, que o crente que tem vigilância sabe quando há de vir o vosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos em dias que o Espírito Santo está advertindo as pessoas individualmente. Pessoa por pessoa Deus está falando com ela. Pessoas estão tendo sonhos, pessoas estão tendo visões, pessoas estão sendo despertadas através do Espírito Santo de sonhos. É sonhos e mais sonhos e mais sonhos que Deus está dando para o povo. É o que diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que acontecerá naquele dia que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. As pessoas vão ter sonhos, visões, e até os escravos também serão avisados. Deus está avisando individualmente cada pessoa. Mas o texto que eu li aqui vai mais além. Depois de Jesus falar que o Espírito iria avisar individualmente cada pessoa, ele fez aqui algo muito importante que está no versículo de número 45. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus servos? Jesus anda procurando os fiéis da terra para o abençoarem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, procurando os fiéis da terra. E Deus também sabe, meus irmãos, que o povo não vive sem liderança espiritual. Jesus sabe que as ovelhas, elas precisam ser guiadas. Quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias na terra. E depois ele teve um encontro tremendo com Pedro. E Jesus chamou a Pedro, aleluia, em particular. E olhou nos olhos de Pedro, dentro dos olhos de Pedro, e perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes.
Aí Jesus não parou, olhou de novo para Pedro, dentro dos olhos dele, e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes. E depois Jesus olhou de novo dentro dos olhos de Pedro e perguntou pela terceira vez: Senhor, Pedro, tu me amas? Aí Pedro chorou, porque Pedro entendeu que ele negou Jesus 3 vezes. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Elas não podem ficar sem liderança. Elas não podem ficar sem um guia. Elas não podem ficar sem um pastor. Pedro, apacenta minhas ovelhas, porque elas não podem ficar sem uma pessoa que as diga para onde é o caminho da salvação. Sabe o que aqui Jesus está falando? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus servos? Quem é o servo fiel e prudente? Quem são os guias hoje espirituais, fiel e prudente, que Deus pode constituir à frente de um rebanho? Quem são os guias espirituais hoje que Deus pode constituir diante de uma igreja para guiar a igreja para o caminho do céu? Mateus 24, Jesus falou: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe que o Senhor está dizendo: muitos virão em meu nome e farão sinais, prodígios e maravilhas, mas enganarão a muitos. Eu não quero saber deles, eu quero saber quem é o servo fiel e prudente que pode guiar a minha igreja no caminho da santidade. O fiel e prudente vai zelar da doutrina. O fiel e prudente, o guia fiel e prudente, vai zelar da igreja. Vai cuidar do povo. Vai ter palavra de santificação, de exortação, de instrução, de consolação para a igreja. O fiel e prudente vai ter, com certeza, pão vivo que desceu do céu para a igreja. Mas por que ele vai ter? É porque Deus vai dar para ele e dar para a igreja. Quando você vê uma igreja, quando você vê um povo desconcertado, todo arrebentado pelo mundo, destruído pelas vaidades do mundo, é porque naquela casa onde aquela ovelha frequenta, no aprisco onde ela vai, está faltando pão, está faltando pão, está faltando pão. Por quê? Porque ali não tem guia fiel e não tem guia prudente. Não tem guia fiel, não tem guia prudente. Então o Senhor está perguntando: quem, pois, é o guia? Quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar a seu tempo o sustento? Deus está procurando líderes, meus irmãos, na face da terra para constituir sobre o povo. Mas o diabo, quando Deus quer levantar alguém, o diabo chega primeiro e derruba. O diabo anda derrubando muita gente, por conta de que as pessoas não vigiam. As pessoas acham que por simples fato de que ele já é um líder e já dirige uma igreja com 100, 150, 200 membros, ele já está repleto de bênçãos, repleto de sabedoria, e ele esquece de que ele é dependente de Deus. É isso que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas sejam independentes de Deus, porque fica mais fácil do diabo derrubar. Deus está dizendo aqui no capítulo 24, individualmente ele advertiu a igreja: vigia a igreja, porque vocês não sabem o dia que há de vir o vosso Senhor. Versículo 45, ele está perguntando: quem são os líderes espirituais, fiel e prudente, que pode guiar a igreja? Porque Deus, meus irmãos, está recrutando homens e mulheres para guiar almas para o caminho do céu. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Essa palavra não acabou. Até o dia de hoje, Jesus está recrutando pessoas, para as pessoas
irem até ele, aprender dele, porque é manso e humilde. Alguém pregou isso aqui hoje? Para que as pessoas possam guiar outras pessoas para o caminho do céu. Nós estamos vivendo hoje dias de trevas. Note que o capítulo 24 termina e o 25 começa com o mesmo assunto. O capítulo 24 fala da vigilância. E no capítulo 25 Jesus esclarece por que Deus precisa de guias fiéis. Porque o arrebatamento se dará na noite. Noite na Bíblia, no capítulo 25 de Mateus, significa trevas, escuridão, devassidão, pecado, imundície, as pessoas amando o mundo, se deitando na lama, tendo um caso com Satanás e querendo noivar com Jesus. Então, no capítulo 25, a meia-noite representa uma hora tenebrosa de trevas, onde as pessoas vão precisar de lâmpada para guiar, ou para iluminar os seus pés, para iluminar o seu caminho. A Bíblia diz que na meia-noite, as virgens teriam que estar com as lamparinas acesas. Meio-dia não precisa de lamparina acesa, porque meio-dia o sol ilumina, mas aqui é meia-noite. É meia-noite e as lamparinas têm que estar acesas. É aqui, meus irmãos, na meia-noite, que os guias vão aparecer. É aqui na meia-noite que os homens de Deus vão sair gritando na rádio, nos dias atuais, dentro das igrejas, ou nas esquinas, ou nas praças, pregando a mesma pregação que os apóstolos pregavam. Eles não aceitam se corromper por dinheiro. Eles estarão pregando a mesma coisa, dizendo: olha, vigia, toma cuidado, tu pode perder a tua salvação. Vigia, toma cuidado, zela da tua vida espiritual, congrega, procura um lugar para congregar, persevera na oração, seja humilde, seja manso, persevera, ainda que você tenha problema dentro de casa, ainda que você tenha problema com a família, ainda que você tenha problema com o marido, mas persevera no caminho santo, porque a tua casa, os teus filhos, o teu marido não pode te salvar. Eles podem até ser pedra de tropeço na tua vida espiritual. Então a palavra que tem sido pregada pela boca dos homens de Deus, que são guias verdadeiros, é essa, para que você seja um crente vigilante, um crente cheio do fruto do Espírito Santo, um crente perseverante na oração, um crente de santidade, um crente pronto para ouvir. Vocês já perceberam que nos dias atuais que nós estamos vivendo, todo mundo quer falar? É uma profetada que não acaba mais. Todo mundo passa a profecia. Tem culto por aí que se o pastor não passar umas 4 profecias para avivar o culto não presta. Ele tem que passar logo umas 4 profecias, para ver se levanta o culto, para ver se muda o astral. Meus irmãos, é Deus que levanta, o azeite, é Deus que incendeia a igreja. Então o que eu quero aqui deixar para vocês nessa noite é o seguinte: a igreja está sendo destruída. Quando eu falo igreja, eu falo os crentes no geral, no Brasil ou fora do Brasil, porque não tem servo fiel e prudente sobre os servos de Deus. Os falsos profetas e falsos mestres, o que é que eles fazem? Sugam a igreja, sugam os crentes, sugam o povo de Deus, só falam em dinheiro. É pastor pedindo dinheiro para pagar programa de televisão, aonde que Deus mandou alguém ir lá na televisão, locar um horário e pagar o horário de televisão para pregar o evangelho? Jesus não precisa, meus irmãos, porque Jesus ide pregar o evangelho, ide por todo mundo. O evangelho chegou até nós de boca a boca, mão por mão. E olha o que acontece hoje. E tem mais, esses avivamentos do diabo aí quer enganar a igreja de Deus. Mas sabe por que não engana a igreja de Deus? Sabe por que a igreja de Deus não vai ser enganada? Porque a igreja de Deus tem comunhão com o Espírito Santo. E Deus revela o falso profeta. Quando o falso profeta apronta lá na esquina, Deus já vai revelando para o servo humilde e manso e dizendo a ele: é falso profeta, ele não é dos meus. Deus está procurando onde estão
45, 24 e 45 de Mateus. Quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os seus servos? Sabe o que a Bíblia diz? Versículo 46, diz para o servo fiel e prudente: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Zelando a igreja, despertando a igreja para orar, tomando iniciativa, mostrando o caminho do céu para a igreja, combatendo o pecado, combatendo a vaidade, não deixar o mundo entrar na vida dos crentes. Entendeu, meus irmãos? Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Tem muitos servos de Deus que eram servos no passado, mas hoje não estão mais fazendo assim. Já deixaram o pecado tomar conta do povo, já deixaram o pecado tomar conta das mulheres e dos homens, e não tem nada a ver. Para eles está tudo normal. Sabe por que está tudo normal? Porque perderam a santidade, a obediência e a vigilância que o Espírito põe na vida deles, já foi embora. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, esse ano é mais um ano que nós vamos estar na presença de Deus, e é mais uma vez que Deus vai encher a tua medida do azeite, vai ser dobrada, aleluia. A medida de azeite na tua vida vai ser dobrada, oh glória. Essa semana que passou, vocês viram, eu chamei vocês para orar, a igreja chamou nós chamamos vocês para orar, e eu tenho certeza que todo mundo entrou em oração, todo mundo clamou. Deus deu até visões para muita gente. Eu que não contei, não falei aqui, não vou falar também, mas eu quero dizer que Deus trabalhou no nosso clamor essa semana. Sabe o que é que Deus colocou no meu coração? Aleluia, Deus colocou no meu coração: diga para o meu povo não parar. É para continuar o clamor, é para continuar a súplica, porque eu vou falar com a igreja, eu vou despertar a igreja, e eu vou fazer um mover espiritual. Nós estamos, meus irmãos, na eminência do arrebatamento da igreja. E sabe por que muitos crentes perderam a vigilância? Eu vou te dizer por que os crentes perderam a vigilância. Mateus capítulo 25, versículo 5. Sabe por que o povo perdeu a vigilância? É porque aconteceu isso aqui, ó. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tem gente que está pensando que Jesus está demorando demais, e está abraçando o mundo, a tecnologia, tudo que não presta. Meus irmãos, Jesus, ainda que demorou, aqui na palavra, ainda que ele demore, sabe o que vai acontecer? As pessoas dizem: Jesus demorou, ele não vai vir mais, ele não vai vir mais, eu não vou me preparar mais porque ele não vai vir mais. Sabe o que vai acontecer com muita gente? Sabe o que vai acontecer com muita gente? Olha, o que é que vai acontecer? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. E ele diz: vigiai, porque o vosso Senhor há de vir uma hora em que não penseis. Se prepara, igreja. Jesus tardou em Mateus 25, mas em Mateus 24 ele vem em uma hora que muitos não pensam que ele há de vir. Por isso nós estamos aqui despertando a todos nós pela palavra de Deus. Vamos ficar, meus irmãos, na prudência e de pé, porque Jesus, o Filho de Deus, não demora. E Ele quer vir buscar a igreja vai ter que estar acesa, aleluia, no poder do Espírito Santo. E o que acende a igreja não é grito, o que acende a igreja, aleluia, não é o pregador se esgoelar. O que acende a igreja perseverar na oração e na santidade, porque é só isso que pode acender a igreja, no poder do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para Jesus, meus irmãos. Oh glória! Mais forte, aplauda Jesus essa noite. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.